Sim, a legislação cervejeira aqui no Brasil vem evoluindo com o passar dos anos. Faz parte de um processo natural de amadurecimento do mercado, não é mesmo? Mas a gente tem que reconhecer, ainda tem muita coisa aqui na legislação cervejeira do país que simplesmente não faz sentido. Pelo menos não na minha cabeça. E uma delas é que aqui no Brasil, para ser chamada de cerveja puro malte, não basta ela ser produzida com 100% de malte. Ela tem que ser produzida com 100% de malte de cevada. Vocês sabiam? É isso mesmo, galera. Isso está previsto no artigo 10 da Instrução Normativa 65 de 2019 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o órgão que, por lei, tem competência para definir esse tipo de questão aqui no Brasil. E tá lá, galera, vocês podem conferir. De acordo com essa instrução normativa, a cerveja puro malte aqui no Brasil é a cerveja produzida exclusivamente com cevada malteada ou extrato de malte. E como pode ter gente que está assistindo esse vídeo, não é do meio e não está entendendo muito bem o que eu tô falando, deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Malte é basicamente todo e qualquer grão que passou por um processo chamado malteação. Eu não vou explicar aqui o que é o processo de malteação porque seria um desvio muito grande do tema desse vídeo. Mas o que é importante de vocês saberem é que outros grãos além da cevada também podem ser malteados, como por exemplo é o caso do trigo e do centeio, produzindo assim o malte de trigo e o malte de centeio respectivamente. E é aí que mora o problema, galera, porque por exemplo, para fazer uma cerveja de trigo, é claro que o cervejeiro vai utilizar um malte de cevada, mas ele também vai utilizar uma quantidade considerável de malte de trigo. Mas mesmo ele utilizando malte de cevada e malte de trigo, ainda assim ele não vai poder chamar a cerveja dele de puro malte. E por que isso? Simplesmente porque a legislação nacional diz que cerveja puro malte é a cerveja produzida exclusivamente com malte de cevada. Então se você utilizou algum outro malte de outro grão que não é o de cevada, a sua cerveja não pode ser chamada de cerveja puro malte. Não faz muito sentido, né? Vocês concordam? Então é por isso que basicamente Weissbier, Witbier, American Wheat e qualquer outro estilo cervejeiro que tenha como ingrediente um malte de trigo aqui no Brasil não pode ser chamada de cerveja puro malte. E obviamente que isso é o mesmo que acontece com as Rye IPAs e todos os outros estilos que utilizem como ingrediente o malte de centeio. Eu entendo que aqui no Brasil existe essa cultura histórica de ver o mercado cervejeiro apenas como dois tipos de cerveja, a cerveja com milho e a cerveja puro malte. Mas a grande realidade é que essa é uma ideia muito fechada quando a gente pensa no mundo cervejeiro como um todo. Inclusive, na minha opinião, essa é a prova clara de que o termo cerveja puro malte não tem nada a ver com qualidade. Afinal, a cerveja pode ser muito boa sem ser puro malte e muito ruim mesmo sendo puro malte. Ai, Bleed, mas o problema é a cerveja com milho. Sim, eu entendo o que você está falando, mas eu diria para você não generalizar, porque eu conheço muita cerveja que tem o milho como ingrediente e é muito boa, como por exemplo essa daqui e essa aqui. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, beleza? Então minha dica final para vocês é se desprendam desse tipo de preconceito e cola comigo aqui no Dr. Breja para conhecer um monte de cerveja boa. Se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante, dá uma olhada nos vídeos que já tem por aqui e seja feliz. Meu nome é Alexandre Bleed, esse é o Dr. Breja, saúde e até a próxima!